tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos mais uma vez e juntos estarmos rezando o sagrado texto do Evangelho que a Igreja nos oferece hoje. Hoje é sábado e a Igreja lembra Nossa Senhora do Carmo. Especialmente aquele dia, lá no século XII, em que o eremita, assim conhecido, monge Simão Stock, recebe o escapulário como sinal da promessa de salvação dado por Deus por intermédio da Virgem Santa. No século XII há um movimento muito forte da criação, do fortalecimento dos eremitérios, os mosteiros. E aqui neste dia nós lembramos o Monte Carmelo, onde ali acontece esta construção, este movimento dos carmelitas, e ali dar-se uma bonita devoção, pois acreditava que Maria é este grande intermédio ou este canal que nos leva sempre a seu Filho Jesus Cristo. Assim, é a partir desse movimento que nasce a devoção ao escapulário, ou a busca pelo escapulário como um sinal da presença de Deus, a esta proteção materna de Deus por meio da Virgem Maria. Roguemos hoje a Nossa Senhora do Carmo que ela possa interceder pela humanidade, para que assim como os monges que viram naquele lugar o sinal, a manifestação da presença de Deus por meio de Maria, também nós, no século XXI, possamos ter olhos sensíveis para perceber, para acolher a presença de Deus que também continua a se manifestar junto a cada um de nós. O Evangelho que hoje nos oferece a Igreja é Mateus capítulo 12, versículos de 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram ao lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esse texto é tão conhecido e até, digamos, enigmático para muita gente. Muitos fundamentalistas usam esse texto para dizer que Jesus não reconhece Maria, para dizer que Jesus exclui Maria como sua mãe, o que é um grande equívoco. O texto fala o contrário. Jesus reafirma Maria como sua mãe e a coloca num papel de mais do que mãe, a coloca como discípula. Discípula é aquela que não apenas foi mãe, mas foi também discípula. Discípulo é aquele que imita o Mestre. Sim, Maria tem consciência de que Jesus é Deus, o enviado do Pai, o Messias. E ela se colocou a serviço, à disposição para gerar o Filho de Deus. Mas sabe Maria que aquele que ela gerou
é o Deus de Israel. E ela a ele presta culto, reverência, adoração. E não só, ela segue Jesus Cristo. E Jesus, neste texto, reconhece o discipulado de Maria. E é isto que nós precisamos aprender nesse belo texto que Mateus nos oferece. Jesus estava falando à multidão e sua mãe e seus irmãos ficaram afora à procura dele. Entre Jesus e sua mãe e seus discípulos está uma multidão sedenta, uma multidão que parece também atenciosa aos ensinamentos de Deus. É neste meio que aparece, portanto, um emissário que diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus vai mostrar que não existe diferença desta multidão atenta para aqueles que estão lá fora, sua mãe e seus irmãos. Irmãos, mais uma vez, não é irmão biológico, mas sim parentes próximos, que na cultura judaica chamava-se irmãos. Jesus então pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E depois olha para esta multidão atenta e Jesus não faz diferença entre ela e seus discípulos. Maria é discípula. Portanto, Maria está no grupo que Jesus aponta, no grupo discipular. E ele então vai dizer: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não exclui em hipótese alguma Maria, mas Maria está muito bem inserida no grupo discipular. Neste grupo o qual Jesus aponta, dizendo: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E quem faz a vontade de Jesus e do Pai que está no céu, senão os seus discípulos, senão Maria, que é a discípula por excelência, aquela que fortalece e sempre encorajou o grupo dos discípulos do Senhor. Portanto, Maria é aqui apresentada por Jesus como discípula, mais do que mãe. Seria muito pequeno para Maria se Jesus a tivesse apenas como mãe. Ela é discípula, discípula por excelência. Portanto, peçamos à Virgem do Carmo que interceda por nós, para que também nós sejamos reconhecidos por Jesus como discípulos dele, como ele reconhece Maria como sua discípula por excelência. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu